Tudo bem, missionário? Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do canal Passaporte Missionário. Com esse vídeo aqui eu estou inaugurando uma série chamada Nerd Bíblico, na qual eu busco trazer respostas a perguntas honestas e justas sobre a Bíblia e o conteúdo dela. Toda essa ideia surgiu quando eu estava preparando conteúdo para um grupo de estudos da Bíblia e pensei que seria muito bom se isso fosse público e todos pudessem ver. Justamente porque eu espero descomplicar aquelas coisas que parecem complexas, mas que na verdade são muito importantes que todos nós entendamos. Esses vídeos do YouTube vão ser um pouquinho mais longos que o que eu estou postando lá no Instagram. Aliás, se você não me segue, aqui está o meu Instagram pessoal. E eu estou produzindo uma série chamada Missões Impossíveis e postando nesse Instagram aqui. Então se você quer um conteúdo relevante bíblico na tua timeline, segue lá. Também se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo da Bíblia ou sobre ela mesma, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te respondendo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, galera, como eu comentei com vocês, é na verdade uma minissérie chamada Nerd Bíblico, porque o meu intuito é fazer com que você seja um nerd bíblico e comece a ter prazer em estudar esse livro. Eu dou início à série com a seguinte pergunta que eu já escutei mais de uma vez. A Bíblia é um livro confiável? Será que ela tem credibilidade? Será que não foi adulterada? Porque, veja bem, tem dois tipos de dúvidas, pelo menos, né? Essa primeira sobre a inspiração, sobre a autoria dos livros da Bíblia, e tem essa outra preocupação sobre a autenticidade do texto. Será que esse texto não foi corrompido ao longo do tempo? Será que alguém não enfiou alguma coisa lá no meio? Para começar a responder isso, eu vou recorrer a um ramo que não é só da teologia, mas de qualquer estudo de algum texto clássico, que é preciso, na verdade, quando a gente está muito distante lá do autor. O nome desse ramo é crítica textual. É um ramo que se ocupa com a tentativa de se aproximar tanto quanto seja possível da forma do texto original. Nós chamamos o texto original de autógrafo, aquele que Paulo escreveu, aquele manuscrito lá que Paulo foi lá e escreveu a carta deles aos romanos, ou então o que Pedro, Lucas, Mateus e assim vai. Esses primeiros que foram escritos, nós chamamos de autógrafos. Esses se perderam. Então, volto a repetir, nós não temos mais o primeiro manuscrito que os apóstolos escreveram ou os profetas. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias. E isso não só com a Bíblia, mas na verdade com qualquer texto clássico é praticamente impossível que o original tenha sido preservado por tanto tempo. Só para que vocês entendam um pouco melhor do que se trata a crítica textual, eu cito aqui não de maneira específica, mas em torno disso o número de manuscritos já encontrados. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma parte, principalmente o livro de Daniel, foi escrito em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Manuscritos em grego nós temos mais de 5.800. E esse é um número que não para de crescer, porque arqueólogos escavam, exploram cavernas, e aí se encontram mais manuscritos e temos mais textos para comparar. Esse número é importante porque eu quero que você entenda que tem muito material para se comparar. E isso, longe de ser ruim, é uma coisa boa, porque possibilita uma maior chance de nós nos aproximarmos desse texto original que Paulo escreveu, que os apóstolos escreveram. Além disso, nós temos manuscritos que são traduções de partes da Bíblia. São mais ou menos 9.300 manuscritos e tem idiomas como siríaco, eslavo, gótico, copto e armênio, e outros até, mas eles são importantes primeiro porque são antigos, então podem ter traduzido uma cópia que hoje nós não temos, mas que é mais antiga ainda, e segundo porque preserva a interpretação de um texto lá na época deles. E isso é muito interessante para nós compararmos como se entendia a visão naquela época ou em outra e com a nossa também. Além disso, nós temos mais ou menos uns 10.000 manuscritos em latim, alguns não tão antigos, mas como eu falei para vocês, são importantes porque preservam essa visão daquela época. Só para que fique mais claro, todo tradutor é um intérprete também. Traduzir exige interpretação. É por isso que através das traduções é possível ver como a pessoa entendia o texto. Só para que nós consigamos comparar aqui com outros textos, outros manuscritos também já encontrados. Ilíada de Homero tem 643 cópias e a mais antiga data de 500 anos depois do original. 643 cópias é um número que, comparado com as outras que eu vou mostrar para vocês, é até pelo menos interessante. Mas comparado com a Bíblia, com toda essa quantidade que eu mostrei para vocês agora há pouco, percebemos que a Bíblia tem mais material, tem muito mais campo para se comparar esses textos. Júlio César escreveu sobre as guerras gaulesas e existem somente 9 ou 10 cópias disso. E a mais antiga que a gente tem data de 1.000 anos depois. Então, 9 ou 10 pouquíssimas, e a mais antiga 1.000 anos. Dentro desse contexto, eu posso dizer que, comparado com outros
o manuscrito mais antigo do Novo Testamento está muito próximo do original. E por último, nós temos Sócrates, que nunca escreveu nada, assim como Jesus, e somente o discípulo dele foi aquele que escreveu sobre ele. Platão tem 7 cópias dos escritos dele, e a mais antiga é de 1.200 anos após os originais. Então, que distância, quanto a gente não perde nessa distância. E com 7 cópias, o meu trabalho é mais limitado. Obviamente, todas as obras que eu citei aqui são importantes, mas o que eu quero enfatizar é que com relação à Bíblia, nós temos muito mais material, muito campo para explorar. E é isso que eu queria que você entendesse. Por trás da sua Bíblia, existem pessoas, equipes, que se sentam para comparar esses mais de 20.000 manuscritos. Porque eu consigo me aproximar da datação certa desse manuscrito pela grafia, pelo material em que ele foi escrito, pelo lugar que ele foi encontrado. Um exemplo rápido aqui. O grego no início era coladinho. Todas as letras eram uma do lado da outra. Agora, tempos depois, começou-se a colocar pontuação. Vírgula, ponto. Então eu já sei, se encontrei um manuscrito com pontuação, eu já sei que esse é um grego mais tardio. A maneira que se escreve cada letra também diz muito da época. O próprio conteúdo, se eu sei que eu tenho um outro manuscrito antigo e encontro um outro mais novo, mas que é idêntico àquele, já sei que pode ter alguma relação. E assim vai uma série de outros passos de comparação já técnicos para se determinar qual é o mais próximo de ser o original. Mas o que eu quero deixar claro é, por trás da sua Bíblia tem suor, tem pessoas que se sentam, comparam, para trazer o texto mais fidedigno, mais correto para você. Geralmente, quando as pessoas duvidam da autenticidade do texto da Bíblia, desconhecem que existe toda essa parte por trás. Não é simplesmente que alguém sentou lá e disse assim, vamos colocar qualquer texto aí na Bíblia e tá bom. É com isso que se encarrega a crítica textual, de comparar todas essas variações e determinar qual que é a mais provável de ser a original. Eu coloquei aqui algumas imagens de manuscritos encontrados, à direita em hebraico, à esquerda em grego. Você vai perceber que o da direita é bem menor, mais fragmentado, da esquerda é mais inteiro, e tem ainda outros mais inteiros, que são quase de livros inteiros, mas todos de alguma maneira são importantes, porque provém uma outra leitura daquele texto. Às vezes é igual a todos os outros que nós encontramos. Às vezes ele não tem uma palavra, uma frase, ou ele acrescenta algo que não tinha. O tradutor da Bíblia, graças a Deus, já tem todas essas variações compiladas. Já teve um trabalho prévio em que alguém sentou e falou assim, olha, esses manuscritos aqui dizem que tem essa palavra a mais. Todos esses manuscritos aqui dizem que não. Isso é a compilação. Em edições críticas da Bíblia, nós temos abaixo, eu coloquei em vermelho, o aparato crítico, onde eu tenho essa compilação. Todo tradutor da Bíblia vai até o original e compara esses diferentes manuscritos para trazer para você, na sua Bíblia em português, a versão mais fidedigna, mais fiel, mais provável de ser o original. Isso, meu querido, tem que te passar confiança com o texto bíblico, com a tua Bíblia. Porque isso quer dizer que tem muito suor por trás. Foi pessoas que se sentaram especialistas para realmente escrever algo que fosse confiável. Há muito tempo atrás, uma pessoa se sentava sozinha e traduzia a Bíblia. E outros até faziam uma tradução da Bíblia, nem era no idioma original. Hoje em dia, são equipes todas que se sentam e vão direto no idioma original, considerando ainda as variações. Quer dizer, por trás de uma Bíblia que eu tenho aqui, muito tempo foi dedicado, muito esforço, dinheiro, tudo para que você pudesse estudar a sua Bíblia sem medo, sem ter que ficar hesitante, sabendo de que o que você tem nas suas mãos é algo confiável. Mas talvez você pense que por eu falar de variações, isso seja um motivo para você se preocupar. Por isso eu separei aqui um exemplo de uma variação que representa a maioria das variações que a gente tem na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 6, diz: Jessé gerou ao rei Davi, e Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Essa é a revista atualizada, a versão. Na verdade, a revista atualizada tem mais uma palavrinha no meio, porque segue alguns manuscritos que colocam essa palavrinha. Outros manuscritos não têm essa palavra. E o que é isso? Simplesmente eles acrescentam e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. E sinceramente, para mim, leitor do século XXI, não faz muita diferença se chamam Davi ou rei Davi. Mas com certeza algum copista lá no passado sentiu a necessidade de chamar o rei Davi, não simplesmente Davi. Era, quem sabe, uma maneira de honrá-lo. Mas você percebe, não muda o texto, não muda a essência nem a mensagem da Bíblia. A maior parte das variações que a gente tem são assim: palavras, grafia, pontuação, coisas que mudam e geralmente não fazem muita diferença. É com relação a esse 0,1% que existe todo o debate na crítica textual.
mas não altera a mensagem da Bíblia como um todo. Justamente porque quando a gente quer fazer um estudo sério da Bíblia, você não baseia uma doutrina em cima de um versículo. Você considera toda a Bíblia antes de dar um passo como esse. Aliás, se você tem interesse de estudar a Bíblia de maneira mais profunda e séria, de forma sistemática, eu estou começando um grupo e vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. O último tema que eu abordo com vocês hoje, agora sobre o Antigo Testamento, tem a ver com os manuscritos que foram encontrados em Qumran. Eles foram encontrados em algumas cavernas nessa região de Qumran. Esses rolos que foram encontrados lá fazem parte de uma coleção ainda maior, que vai além dessa região, que se chama Manuscritos do Mar Morto. E conta a história que em 1947, um pastor beduíno, que é um habitante árabe do deserto, ele perdeu um dos animais fugiu, e procurando esse animal ele se deparou com essa caverna. Aí jogou uma pedra lá, esperando escutar o animal que ele buscava, ou até outro, mas o que ele escutou foi som de cerâmica se quebrando. Quando ele desceu, ele viu rolos, e com a ajuda do irmão, levou esses rolos para um comerciante, um negociante de antiguidades. Um deles, que vivia em Belém, revendeu esses rolos para um arcebispo chamado Samuel. E não muito tempo depois, isso terminou na mão de um especialista, o professor em hebraico Eliezer. Eu coloquei aqui de maneira textual, que está registrado lá no site oficial dos Manuscritos do Mar Morto, quais foram as palavras do professor. Minhas mãos tremeram à medida que comecei a desembrulhar um deles. Eu li umas poucas sentenças, tinha sido escrito em um lindo hebraico bíblico. A linguagem era como aquela dos Salmos, mas o texto era desconhecido para mim. Eu olhei, e de repente tive a impressão de que era privilegiado pelo destino por contemplar rolos hebraicos que não tinham sido lidos por mais de 2000 anos. Por que esses manuscritos são importantes? Eles datam de uns 200 anos antes de Cristo, ou seja, sem influência cristã. E quando comparados com os atuais, mais de 1000 anos depois, percebemos que a mensagem continua a mesma. Ainda as variações são mínimas. A mensagem bíblica pregada é a mesma. E eu tento resumir não só essa descoberta, mas tudo que nós vimos hoje, na seguinte frase. Os manuscritos do Mar Morto nos trazem a segurança de que a mensagem bíblica não foi adulterada e corrompida ao longo desses mais de 2000 anos. Podemos segurar nossas Bíblias tendo certeza de que sua mensagem essencial ainda se acha intacta desde a época de Moisés até João, o apóstolo de Cristo. Eu espero que agora, ao ler a tua Bíblia, você tenha mais segurança e saiba mais do que tem por trás dela. E assim possa realmente se aprofundar nesse mar de conhecimento que é a Bíblia. Por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreve no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Valeu!